Quando foi que você percebeu que a timidez estava travando a sua vida? Pode ser que tenha sido no dia em que você precisou apresentar um trabalho na escola e pensou 1000 vezes em faltar. Talvez tenha sido enquanto a sua família cantava parabéns no seu aniversário e você não sabia onde enfiar a sua cara. Ou talvez tenha sido ainda na infância. Eu sempre tive a tese particular de que tudo começa na infância. No meu caso, foi assim pelo menos. Talvez tenha sido no parque, naquele domingo bonito, de sol, quando eu brincava no balanço e observava as outras crianças correndo. Foi quando eu percebi que eu amava o meu silêncio. E depois daquilo, eu comecei a entrar cada vez mais nele, até que eu esqueci o caminho de volta para o mundo real. Então creio eu que todo mundo que é tímido carrega esse traço desde que era bem pequenininho. Se você se identifica como tímido na adolescência ou na vida adulta, 99% de chance que você tenha sido essa criança quietinha nos primeiros anos da pré-escola e que não era o aluno mais extrovertido e piadista da sala. Ou seja, um adulto tímido carrega sempre dentro dele uma criança que foi tímida. E guarda essa informação porque ela vai fazer parte do raciocínio que a gente vai construir a partir daqui. Os fatos que eu vou contar ao decorrer desse vídeo foram retirados da minha experiência própria. E eles incluem uma jornada que inicia lá atrás, que conta a história de uma criança introvertida que passou a maior parte da vida escondendo quem ela era do resto do mundo. Sabe, daquele tipo de criança que precisava de todo um preparo psicológico só para falar presente na chamada da escola. Até que ela se tornou uma adulta que, por várias circunstâncias, recentemente chegou ao ponto de dar uma aula ao vivo e hoje fala para centenas de pessoas. Essa é a minha história, mas eu sei que ela se repete diariamente para diversas outras pessoas. E lógico que quando a gente é criança, a gente ainda não sabe disso. Mas o que desencadeia esse comportamento são as experiências que a gente vive. Então, se você faz uma piada e as pessoas riem, bom, você percebe que você é engraçado. Mas, se você diz algo sobre você e alguém te manda calar a boca ou não presta tanta atenção assim, você percebe que talvez você não deva mais falar tanto sobre você. E é aí que a gente começa a tentar se recolher dos meios sociais. E isso pode ter acontecido quando você era tão jovem que você nem lembra mais. Mas o seu inconsciente lembra. E a infância é definitivamente um lugar bem vivo no inconsciente. Essas experiências constroem o nosso senso de eu e são responsáveis pela nossa autoimagem. Mas o ponto é, às vezes a gente cresce fisicamente e os anos se passam, mas a gente nunca muda a forma infantil como psicologicamente pensa sobre a gente. No caso da timidez, as coisas podem ser ainda mais difíceis, porque o que realmente nos faz mudar a forma como a gente se enxerga são diferentes e novas experiências que a gente vai vivendo. Mas como você faz para um tímido querer se expor quando a multidão é literalmente um dos maiores pavores da vida dele? E a resposta é apenas uma: criando um significado na transformação que seja tão grande que o medo chegue a parecer insignificante. E eu tenho uma história para contar sobre isso, só que antes eu quero te mostrar uma filosofia que me fez repensar muito sobre a minha timidez. Provavelmente não existe um fator genérico que faça todo mundo se tornar tímido pelos mesmos meios. Afinal, as circunstâncias são individuais para cada pessoa. Mas o que eu sei é que depois que a gente cresce e toma consciência das características da nossa personalidade, a gente precisa seriamente separar essas características que são úteis das que não são, e que podem até de certa forma atrapalhar o nosso desenvolvimento como ser humano. Eu não tô dizendo que uma pessoa que sempre foi tímida pode simplesmente se tornar alguém super extrovertido de uma hora para outra, mas eu acredito fielmente que as coisas que a gente acredita, principalmente no que diz respeito a gente mesmo, devem no mínimo impulsionar para melhor as coisas que a gente vivencia. E eu digo isso por mim mesma, porque eu já perdi e já recusei muitas oportunidades na vida porque eu achava que não iria conseguir lidar com a situação. E eu aposto que você também. No meu caso, o destino sempre foi bem do sacana comigo e desde cedo eu ia parar numa situações que sempre me colocavam à prova. Com 15 anos, eu tive o meu primeiro emprego. E sabe do que foi? Aprendiz de RH.
Pra quem não sabe, o aprendiz de RH faz tudo o que o RH não quer fazer. Então sabe aquele vale transporte, aquele vale alimentação que cai na sua conta todo mês? Eu, todo santo mês, tinha que pegar a assinatura de 300 e tantos funcionários para ter documentado que eles tinham recebido essa bosta desse benefício. Sério, eu, a pessoa que queria morrer durante o parabéns, do nada, tinha que falar com centenas e centenas de pessoas num dia só. Era o inferno na terra para uma pessoa tímida que odiava o bicho ser humano e colocaria fogo em alguns se pudesse. Mas uma coisa é inegável, me expor ao que eu não gostaria de viver foi o que me levou a perceber que aquele monstro era 1000 vezes maior na minha cabeça. E uns meses atrás, folheando o livro da filosofia, eu li uma frase que me fez pensar sobre toda essa situação da exposição. E a frase era a seguinte: haja como se o que você faz fizesse a diferença. Porque faz. Essa frase é de William James, fundador da escola filosófica do pragmatismo. Essa filosofia pragmática sustenta que o significado de uma ideia deve ser buscado em seus efeitos práticos e que a verdade deve ser testada pelas consequências das atitudes. Quando a gente ouve essa frase, nós temos duas interpretações que podem ser seguidas. Primeiro, a gente pode entender que o que nós fazemos surte a diferença no mundo, e em segundo, que o que fazemos tem diferença pra gente mesmo. Traduzindo para a situação da timidez, essa é uma emoção que, quando desregulada, pode causar dificuldades sérias para quem a sente desenfreadamente, mas que, a depender de como a gente encara o problema, podemos fazer com que essa nova percepção desencadeie uma atitude diferente. Essa criança interna e tímida que vive dentro da gente sempre vai estar lá, mas a gente, como adulto racional, precisa entender que não podemos mais permitir que ela guie o nosso comportamento. E é aqui que entra a filosofia de William James. Porque se essa é uma verdade que a gente acredita, mas que está travando as nossas oportunidades, será que, do ponto de vista pragmático, compensa levar essa verdade tão a sério assim? Enquanto você pensa na sua resposta, eu vou te contar como eu cheguei até a minha. Recentemente, eu tive uma oportunidade. Eu recebi um convite para dar uma aula online, a primeira aula da minha vida. De primeira, eu aceitei tranquilamente, afinal, o que poderia dar errado, não é mesmo? Mas, conforme foi chegando a semana da aula, as coisas começaram a dar um pouquinho errado. Eu fiquei doente 2 dias antes da aula e, não ironicamente, a parte mais afetada pela gripe foi a minha garganta. A minha voz foi embora, eu caí febril de cama e eu passei os 2 dias anteriores à aula sentindo que eu seria puxada pra cima a qualquer momento, ou pra baixo, vai saber. E com tudo dando absolutamente errado, o caos se instalou na minha mente. E a minha criança tímida, a Jaquezinha lá que fugia da chamada, foi tomando o controle e eu fui querendo desistir. Eu fui criando desculpas na minha cabeça, de que eu não tinha nascido pra isso, de que se eu faltasse não faria tanta diferença, que eu ia gaguejar e que ia dar tudo errado. Mas como dizia aquele lá do bigode, quem tem um porquê pode superar qualquer como. E como uma boa estudante de filosofia, para cada torturante desculpa, eu fui arrumando uma resposta que a combatesse e que tivesse um significado maior para mim. Eu podia não ter nascido para isso, mas se eu conseguisse, certamente essa seria uma prova de que talvez eu estivesse errada sobre quem eu achava que eu era. E que mesmo que ninguém desse tanta falta caso eu faltasse, a maior perda de faltar seria minha no final do raciocínio. E que se eu gaguejasse ou errasse, não seria o fim do mundo. Era só continuar. Afinal, tudo que eu sou boa hoje, eu só sou porque eu fiz muitas e repetidas vezes. Mas eu me determinei, olhei bem para minha criança interior e falei: querida, não importa o que aconteça. A única forma de eu faltar nesse compromisso que eu assumi é se eu morrer. De resto, eu vou estar lá. E isso é inegociável para mim. E dito e feito, a aula foi ótima, correu tudo muito bem. Eu, os outros criadores e os alunos entramos numa sintonia muito boa. E eu saí da aula naquele dia com a sensação de: olha, existe a hipótese de que eu esteja descobrindo agora uma versão minha que eu nunca soube que podia existir. E é justamente esse sentimento que eu quero te passar com esse vídeo. Já dizia Jung,
aquilo que você mais precisa será encontrado onde você menos quer procurar. E essa citação está enraizada em um ramo da filosofia que eu sou particularmente apaixonada: a alquimia, a arte de transformar o chumbo em ouro, a dificuldade em transformação, ou, em outras palavras, os medos em vitórias. E na vida é sempre uma arte quando a gente pega o vazio e transforma ele em impulso. Se você está procurando por algo que você nunca viveu, essa coisa certamente não está nos lugares que você já conhece. E aquilo que a gente mais evita recorrentemente é o que a gente mais precisa. Às vezes, a mudança que vai fazer a diferença que você está procurando é ir para onde você se sente mais desconfortável e fazer o que parece mais doloroso, aquilo que parece que vai rasgar a sua alma por dentro. Mas eis uma verdade: se algo não leva você até o seu limite, você provavelmente não vai ganhar nada significativo com isso. Quando a gente compreende que por trás das nossas ações existe uma mensagem inconsciente sendo digerida, a forma como a gente olha para as coisas que a gente faz muda completamente. Naquele dia, eu não cancelei a aula porque antes de qualquer perda financeira que eu tivesse, ou do transtorno que eu ia causar por cancelar um compromisso que eu assumi, eu soube que a maior perda seria deixar de provar pra criancinha que eu fui que ela podia ser foda pra caralho. E às vezes, eu me pego pensando, você já pensou como seria se as pessoas geniais que já pisaram nessa terra tivessem vergonha de mostrar quem elas eram? A gente nunca teria visto os quadros de Van Gogh, as filosofias de Nietzsche, os livros que Dostoiévski escreveu nos piores momentos de sua vida, ou as esquisitices da Lady Gaga, que, convenhamos, ajudou muitos outros esquisitos a aceitarem suas próprias esquisitices. E eis uma lição que eu aprendi: o mundo quer saber quem você é, mas ele não pode adivinhar que você tem algo a dizer até que você diga. Quando você externaliza quem você é, somente duas coisas acontecem: quem se identifica se aproxima e quem não se afasta. E talvez vamos considerar que essa seja justamente o sentido das pessoas que a gente deve ter na nossa vida. Pessoas com quem nos sintamos acolhidos sendo quem somos. A timidez é algo que psicologicamente nos trava, então que psicologicamente deve ser combatida. É por isso que quando a gente encontra o que é inegociável pra gente, encontramos uma força que a gente não sabia que tinha, e assim conseguimos fazer o que a gente sempre achou que não conseguiria. Encontre o que é inegociável para você e permita que ele mude a rota das suas ações. Foi isso que William James quis dizer com haja como se o que você faz fizesse a diferença. Porque não é preciso observar tanto a vida para perceber que sempre faz. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários "eu não perco pra timidez", para ajudar na divulgação desse conteúdo e chegar cada vez mais em novas pessoas. E de verdade, eu espero que alguma frase desse vídeo tenha pelo menos virado alguma chavinha na sua cabeça e que você aceite a partir de agora novos desafios. Eu sou a Jaqueline Botton e esse é o Monodrama. Por hoje é só, um beijo e até a próxima.